O medo do mundo. Como ambientes controladores criam adultos congelados. Há pessoas que chegam à vida adulta carregando um tipo silencioso de paralisia. Não é algo que se vê de imediato. Não aparece nas palavras, no rosto ou nos gestos. Mas surge nas escolhas não feitas, nas oportunidades abandonadas, nos relacionamentos que nunca conseguem se aprofundar e nos medos que não sabem explicar. Essas pessoas aprenderam muito cedo que o mundo não é um lugar seguro. Mesmo adultas, carregam a sensação de que qualquer passo fora do conhecido pode ser fatal. Não porque exista um perigo real, mas porque foram condicionadas a acreditar nisso. Ambientes controladores fazem isso. Moldam adultos congelados. Adultos que respiram, trabalham, vivem, mas não se movem emocionalmente. Não avançam, não se expandem. Apenas sobrevivem. Esses ambientes podem assumir muitas formas. Lares autoritários, famílias onde tudo é vigiado, casas onde o erro é punido e a tentativa é ridicularizada, espaços onde nunca se podia confiar no humor instável das figuras de autoridade, lugares onde a liberdade era sempre negociada, limitada ou vista como sinônimo de risco. E o resultado disso é sempre o mesmo: um adulto que teme o mundo inteiro. O medo, quando é ensinado cedo demais, torna-se um tipo de marca permanente. Não é apenas um sentimento, é um sistema interno, um mecanismo automático de defesa que se ativa antes do pensamento. Pessoas assim entram em qualquer ambiente perguntando silenciosamente: o que pode dar errado se eu existir aqui? Não é frescura, não é falta de coragem. É condicionamento. Durante anos, alguém aprendeu que pensar por conta própria era perigoso. Decidir por conta própria era perigoso. Questionar era perigoso. Explorar o mundo era perigoso. Criar algo novo era perigoso. Sentir era perigoso. Confiar era perigoso. Amar era perigoso. E isso se mantém na vida adulta de maneiras discretas. A pessoa recusa invites sem saber por quê. Evita situações simples como pedir ajuda, ligar para alguém, tentar algo novo. Prefere manter rotinas rígidas e previsíveis. Desconfia de qualquer mudança, mesmo mudanças positivas. Sente-se inadequada diante de ambientes onde outras pessoas se movem com facilidade. É como se houvesse uma voz interna, uma sombra, que sempre sussurra: não faça isso. Algo ruim vai acontecer. Essa voz nunca foi realmente dela, foi implantada. Ambientes controladores transformam a liberdade em culpa, transformam curiosidade em ameaça, transformam desejo em risco, transformam autonomia em pecado. E a pessoa cresce acreditando que o mundo é grande demais, imprevisível demais, assustador demais. Mas existe um detalhe importante. Essa paralisia não é definitiva. Ela é apenas aprendida. E tudo o que foi aprendido pode ser desmontado, ressignificado e reconstruído. Mas, antes de entrar na parte mais profunda do tema, se o conteúdo está fazendo sentido, respire fundo e continue. Aqui se fala de verdades que muitos evitam encarar. Então deixe o like, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem agora pode mudar a forma como alguém entende sua própria história e sua própria mente. A recuperação começa por um ponto simples, mas difícil. Reconhecer que o medo não é natural. Ele foi ensinado. E se foi ensinado, pode ser desaprendido. A pessoa precisa começar a observar os seus próprios gatilhos,
não para eliminá-los de imediato, mas para entendê-los. Onde e quando surgem? O que os ativa? Qual sensação física antecede a paralisação? Qual pensamento automático aparece? Qual frase interna foi herdada e repetida tantas vezes que virou verdade? A partir disso, uma nova etapa se abre, a reintrodução gradual do mundo real. Não o mundo imaginado, perigoso, ameaçador, cheio de sombras, mas o mundo como ele é. Um espaço onde existem riscos, sim, mas também possibilidades. Onde há pessoas falhas, sim, mas também relações saudáveis. Onde existe imprevisibilidade, mas também existe liberdade. O mundo que antes foi proibido. A mente congelada não descongela de uma vez. Ela precisa de microexposições, pequenas experiências que servem como prova de que a catástrofe temida não acontece. Escolhas simples, feitas por conta própria. Pequenos passos que vão reposicionando a identidade, até que a pessoa perceba que não precisa mais pedir permissão para viver. E então surge um detalhe poderoso: a descoberta de que o mundo, apesar dos riscos, não é o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi o ambiente controlador que implantou a ideia de que o mundo era intransponível. A libertação emocional não vem como um grito, mas como um sussurro interno. Eu posso. E quando essa voz se torna mais forte do que as sombras herdadas, a pessoa começa a se mover, começa a agir, começa a existir de forma autêntica. O congelamento emocional começa a derreter e o medo do mundo, antes absoluto, começa a perder autoridade. O adulto finalmente percebe que não precisa viver encolhido dentro do espaço psicológico que lhe foi imposto. Ele pode se expandir, pode explorar, pode errar, pode corrigir, pode tentar de novo, pode criar, pode existir fora das paredes invisíveis que um dia o seguraram. O controle termina onde começa a consciência. E quando a pessoa recupera o direito de ocupar o próprio corpo, a própria mente e a própria história, o mundo deixa de ser um inimigo. Ele volta a ser o que sempre deveria ter sido: um território possível. É assim que se cura. É assim que alguém descongela. É assim que se reaprende a viver.